Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. Tem como convidado o Dr. Carlos Céu e Silva. O Dr. Carlos Céu e Silva é psicólogo e veio aqui falar-nos para nós sobre um assunto muito pertinente, que é a pedofilia. Muito Exato. boa tarde, Boa Dr. tarde. Carlos. Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui de novo no nosso programa. É verdade, já não é a primeira vez. Pois. Vamos tratar aqui de um assunto delicado, pertinente e muito atual, Muito não atual. é? Não E sempre sai. atual. A pedofilia, então, só para começarmos como mote para esta conversa, a pedofilia é um fenómeno, é um comportamento que existe em toda a nossa existência como seres humanos. Nós temos a ideia de que a pedofilia é um fenómeno mais recente, tem a ver com o desenvolvimento das sociedades e isso tudo, mas não. Já vem dos tempos gregos, já vem dos tempos romanos, já vem dos tempos da Idade Média, tudo isso, não é? E mais, se estamos a falar de pedofilia, estamos a falar da relação desequilibrada que existe entre adultos, o poder que os adultos exercem sobre as crianças e a falta de poder que essas mesmas crianças têm, não é? Portanto, temos que situar que as crianças, em termos históricos, nunca tiveram poder. Ou seja, foi a partir dos anos 60 do século passado, século XX, não é? Portanto, a partir da época dos anos 68, dos movimentos de libertação da mulher, essas questões todas, em que a criança é colocada num papel social ativo. Porque até lá a criança não tinha direitos, não tinha voz, emocionalmente era visto como uma pessoa, como um ser que estava num plano sempre secundário e dependente, não é? Portanto, nunca teve voz ativa. Que vamos falar depois a seguir, quando introduzimos a questão da pedofilia, ou seja, quando existe um abuso, seja ele intencional, seja ele concreto ou não, porque pode não haver tanto o ato em si, pode haver a sedução, a manipulação e outro tipo de comportamentos. Portanto, isto da pedofilia sempre existiu. Isso é que eu acho que é importante perceber, que nós ficamos às vezes Admirados, chocados quando tem um Exatamente, caso. parece que são coisas que acontecem agora, que antes acontecia, era um caso esporádico. Não, antes também não acontecia, porque não havia divulgação, mas é um fenómeno que sempre aconteceu ao longo da civilização. E nesse caso da pedofilia, Dr. Carlos, nós podemos ver esse comportamento como uma doença? Como é que a sociedade deve ver um pedófilo ou uma vítima de pedofilia? É um distúrbio mental? Como é que o doutor, enquanto psicólogo, como é que vê essa situação? Sim, portanto, se nós olharmos para... Temos que... algo que podemos sempre perceber na mente humana, assim, nós temos uma mente que se vai desenvolvendo desde o momento em que nascemos e depois todas aquelas fases de crescimento onde é feita a comparação, onde é feita a avaliação, onde nós vamos recebendo todo o repertório emocional que pais, amigos, vizinhos, as escolas nos vão dando, não é? Portanto, partindo deste pressuposto, obviamente que quando temos uma pessoa que tem comportamentos pedófilos, vamos falar agora assim, depois aqui já vamos explicar melhor, quando tem comportamentos pedófilos, obviamente estamos a falar de pessoas cuja mente, digamos, eu vou usar um termo que é a mente sexual dessa própria pessoa, porque nós no fundo temos uma mente com várias prateleiras, digamos assim. Portanto, aquela parte da mente sexual, obviamente que não teve o mesmo desenvolvimento, não teve a mesma maturação que outras mentes tiveram, porque uma coisa que caracteriza a pedofilia, e isto é óbvio, isto é conhecimento de senso comum, é a atração de relações sexuais, de relações com sexualidade, vamos falar assim, não é? Que podem passar ao ato ou não, mas há sempre uma atração do adulto em termos biológicos, mas não em termos mentais. Ele só é adulto em termos biológicos, portanto, perante a criança, perante um corpo imberbe, um corpo que ainda não se desenvolveu, um corpo que ainda não tem poder e capacidade de se defender. Então, neste caso, podemos aferir que é uma doença? É uma doença se partirmos do pressuposto que uma doença é todo aquele comportamento que sai dentro da norma, se bem que isto é tudo muito relativo, como sabemos hoje em dia, não existe parâmetros para poder balizar o que é a norma ou não é a norma, mas uma coisa nós sabemos, se um adulto invade o espaço corporal de uma criança e invade com uma carga sexual, obviamente estamos a sair do registro normal, não é? O registro normal é os adultos cuidam, tratam, acarinham, protegem, estimulam e permitem o desenvolvimento emocional de uma criança. Portanto, se formos por aí e se sabemos que a doença tem a ver com alterações do funcionamento normal do ser humano, seja biológico ou mental, então é uma doença. Em que situação
podemos já aferir que há ali um processo de intenção de pedofilia? Não consegue. Ponto número 1. Pronto, pedofilia é das situações mais graves porque todo o pedófilo é um ser humano sedutor, atraente, não é um monstro, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que aparentemente mostra interesse nas coisas que a criança faz, nas coisas que a família faz, se está interessado em conquistar aquela criança. Portanto, o pedófilo é sempre uma pessoa que está disponível para ajudar nos trabalhos de casa. Insuspeito. É insuspeito, exatamente. Porquê? Porque o que caracteriza um pedófilo, por isso é que é muito difícil detectar à primeira vista um pedófilo, porque ele chega e é um indivíduo sempre, pode ser também do sexo feminino, que também existe em menor percentagem, mas também existe. Mas todo o pedófilo é sedutor. Nós podemos estar com um pedófilo ao nosso lado e ficarmos com uma admiração das capacidades de disponibilidade e de interesse que a pessoa tem. O que depois pode acontecer é pequenas falhas no discurso, é depois digamos, o desenvolvimento do teor da conversa vai tendo interrupções que, se nós estivermos atentos e se percebermos determinadas coisas, pode começar a induzir algo. Mas não nos garante que nós possamos dizer aquele indivíduo é pedófilo. Isso é logo é um bocado selvagem demais, não é? Agora, o que temos que perceber, isto acho que é um conceito que eu julgo que é importante, as pessoas tinham uma ideia até uns tempo atrás de dizer aos filhos, cuidado meus filhos com as pessoas estranhas, esquisitas, más e tudo. Mentira, porque os maus não se aproximam. E mais, se são maus, a própria criança foge desses maus. A criança não vai receber um rebuçado de um homem antipático, grosseiro, violento. Não, ele vai receber o rebuçado de um homem que chega, que se preocupa com ele, que elogia a sua beleza, que mostra a destreza que ele tem a brincar no baloiço ou a jogar à bola e outras coisas mais. Portanto, e é esta forma de sedução feita. Um pedófilo pode ficar 1 ano à espera de conquistar uma criança. Não quer dizer que não esteja a conquistar outras em simultâneo, mas se o alvo for a criança X e se... trabalhar aquela vítima vai trabalhar muito tempo. aquela vítima muito tempo e vai conhecer os hábitos dela, a família dela, o que é que faz, como é que os fins de semana, enfim, vai estudar tudo, faz ali um relatório exaustivo para chegar a esse fim. E se demorar 1 ano, pode demorar 1 ano, não há problema. E por isso é que eu digo, é muito difícil nós conseguirmos acompanhar o ritmo mental de um pedófilo, porque ele consegue camuflar muito bem e sabe viver com essas duplas mentiras. Aliás, são pessoas com duplas vidas. São casados, já agora permita-me, normalmente são homens casados, têm filhos, aparentemente estão estabilizados na sua vida profissional e lidam muito bem com esta vida dupla e sabem, e como se costuma dizer, portanto isto é senso comum também, é assim, o difícil é começar a mentir, seja em que área for, não tem a ver só com a pedofilia, mas quando as pessoas aprendem a mentir e começam a ter consistência na mentira, chega uma altura que passa... Que vira verdade. Que vira quase verdade. E neste caso, Dr. Carlos, o primeiro passo da vítima é a denúncia, não é? É. E depois o próximo passo, provar que às vezes é o que a gente tem visto por aí, que tem sido mais difícil. Não é? É porque existe, às vezes, assim, não é a ver uma coisa, quando uns pais são confrontados com a realidade de um filho que foi abusado sexualmente e foi abusado pelo fulano X que por acaso até frequentava a casa, claro que existe aqui um choque muito grande. Obviamente que os pais põem-se do lado do filho e não questiono o contrário, mas há sempre uma suspeita, não de que a criança desencadeou, porque aquela história de que dizem que as crianças é que às vezes podem provocar, isso aí é nada, isso é uma fantasia surreal, é surreal, porque assim a criança pode parecer que está a seduzir porque está a querer brincar, está a querer coisas, mas nunca é com uma carga sexual, nunca, nenhuma criança, e isto é uma blasfémia se as pessoas disserem o contrário, que uma criança de 6 anos está a interagir com o adulto com uma intenção sexual de concretizar um ato sexual. Não, a sexualidade da criança dos 6 anos é ter o carinho, a atenção de um adulto, e porque confia no adulto, porque as crianças confiam nos adultos, não é? Portanto, isto é quase como se nós estivéssemos programados mentalmente para acreditar nos adultos, porque somos crianças, ainda não temos um repertório defensivo e construído com solidez para poder encarar a vida. Portanto, isso é assim. Agora, há a denúncia, os pais são confrontados com essa realidade, é preciso aceitar a realidade, o que é muito duro muitas vezes, não é? E depois, o abusador, o pedófilo, são coisas diferentes. O abusador sexual é uma pessoa que escolhe qualquer alvo, independentemente de ser criança ou ser adulto. O pedófilo só consegue ter relacionamentos sexuais com crianças.
São coisas diferentes. Depois também posso explicar porque são coisas distintas. O abusador sexual é aquela pessoa que anda na rua, encontra uma mulher ou um homem, seja qual for a orientação Vai sexual. violentar qualquer um. Qualquer pessoa. Portanto, e esse não tem um alvo distinto. Tanto pode ser uma criança, como pode ser um adulto, como pode ser um velho, como pode ser qualquer pessoa. O pedófilo não. O pedófilo só consegue concretizar as suas fantasias sexuais através da criança. Nunca consegue com um ser humano com a sua maturidade, ou melhor, na sua idade, na sua geração. Tem muitas dificuldades nisso. Portanto, depois é pegar, portanto, o pedófilo tem que ser condenado, obviamente, e tem que haver a responsabilização social do ato que cometeu, e depois é o tal tratamento que tem que ser feito em vias na área da psicologia, na área da psiquiatria, e depois todo o resto que for preciso para fazer. Agora, que o pedófilo não pode nem deve ser abandonado só ou à prisão ou à instituição Sem nada por trás, acompanhamento. sem ter aquilo que se costuma dizer, uma rede para poder depois, pelo menos tentarmos nós, os profissionais da saúde, tentar pôr aquele indivíduo a funcionar de uma forma mais equilibrada dentro da sociedade, mais inclusiva na sociedade, não é? Porque as taxas de sucesso são pequenas, mas também são pequenas, na minha ótica, porque depois há quase que um desprezo social perante o pedófilo. Eu não estou aqui a defender o pedófilo, estou a dizer é que temos que olhar para o pedófilo como uma pessoa que, em termos mentais, em termos emocionais, não cresceu, não evoluiu. Provavelmente também foi vítima de maus tratos em criança. Provavelmente viveu situações de abandono em termos familiares, mesmo que os pais existissem fisicamente, porque o abandono muitas vezes é mais doloroso quando os pais existem, mas o ambiente familiar é mau do que quando eles não existem, não é? Portanto, muitas vezes estes adultos são pessoas que têm uma fantasia, claro que às vezes pode ser complicado de compreender, que é uma fantasia de repor uma infância que está idealizada dentro deles, mas que eles não conseguem, porque já não podem voltar atrás. E então o que é que procuram? Através de um terceiro elemento, que é a criança. E a criança, no fundo, vai ser a projeção daquilo que eles gostariam de ter sido e que não foram. E nesse caso, doutor, a vítima que foi vítima de uma pedofilia, segundo consta, tem a tendência a ser um pedófilo também, é isso? Pode ser e pode se não afirmar, ser. pode ser ou não ser. Há muitos Mas que não fica são. a semente plantada. Se quisermos usar o termo assim, obviamente que uma criança que foi abusada, quando vai crescer, há sempre ali uma marca, ou seja, há um trauma que fica sempre na sua existência. Mas esse trauma pode ser promotor de uma posição bonita e de solidariedade para com o ser humano. Nós também aprendemos com a tragédia, nós também aprendemos com o sofrimento. Aliás, uma boa escola da vida é o sofrimento. Não estamos aqui a dizer que as pessoas têm que sofrer, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não é? Era bom que a sociedade criasse condições para nós não sofrermos e para nós podermos crescer de uma forma tranquila, solidária, confortável, tanto emocionalmente como materialmente. Agora, isso acho que é importante também desmistificar, que é como um bocado pessoas vítimas de maus tratos. Portanto, uma mulher agredida no casamento vai ser uma mãe violenta, ou um pai, uma criança que foi agredida vai também ser. Não é obrigatório, não é obrigatório. Há, obviamente, estatísticas que dizem que se uma pessoa tem um ambiente disfuncional, ou melhor, viveu toda uma infância num ambiente disfuncional e cresce num ambiente disfuncional, é muito natural que vai reproduzir aquilo que tem como exemplo. Há uma probabilidade. Há uma probabilidade, muito bem. Agora, posso-lhe dizer que muitas das pessoas que foram vítimas de maus tratos, e eu sei do que é que estou a falar até em termos de acompanhamento terapêutico, portanto, pacientes que tenho, foram vítimas de abusos sexuais, foram vítimas de uma série de coisas, e são pessoas que não reproduzem esses comportamentos. Muito pelo contrário. Desejam ter relações calmas, tranquilas, amorosas, onde o afeto, o respeito pelas diferenças de cada um sejam valorizadas. Doutor, para fecharmos aqui a entrevista, que já estamos em cima da hora, qual que é aí o conselho, o recado que deixa dentro dessa temática aos nossos ouvintes? Olha, já que estamos a falar de pedofilia, o conselho que eu posso dar é, quando decidimos ser pais, assumir essa responsabilidade para a vida inteira. E não pensar que o sermos pais é um jogo de adultos e que depois as crianças, elas por si, obviamente com a companhia dos pais, vão aprender a crescer. Não. As crianças, quando se tornam seres humanos, precisam sempre do olhar sólido das figuras que os criaram, das figuras que desejaram ter. Se isto acontecer na comunicação
diária de uma família. O que é que eu quero dizer com isto? Não é um cenário harmonioso de paraíso onde as famílias andam todos... Ilusório. Não, nada disso. É haver a sinceridade de olhar para os filhos, assistir ao seu crescimento, partilhar as suas dúvidas, mostrar as suas indisposições, respeitar as dores de barriga, respeitar as loucuras, tudo. E isto tudo ser partilhado de uma forma aberta. Se isto acontecer, as crianças vão tendo desenvolvimentos emocionais adequados à idade, vão aprender a sentir o chão em que estão a pisar e provavelmente vão se tornar adultos, como já disse, mais solidários, emocionalmente receptivos a ouvir o outro, a também conseguirem colocar a sua voz na sociedade e provavelmente ao longo de gerações, porque estes comportamentos demoram muito tempo a mudar, ao longo de gerações começamos a ter uma sociedade que olha para o ser humano, não com inveja, não com ódio, mas com admiração e com gosto de partilha. Agradecemos aqui a presença do Dr. Carlos Céu e Silva no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até à próxima. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde com Rosânia Fernandes.